Vamos embora, então vamos detalhar um pouco melhor essa história da lei das estatais? Seguinte, a lei das estatais foi criada lá em 2016, na esteira da Operação Lava Jato, logo depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, justamente para blindar as empresas públicas de interferência política e dar autonomia para elas. Não vale só para as estatais federais, tá? Vale também para as estatais estaduais e também para as empresas municipais. Porque a gente lembra do que foi a Lava Jato. O que foi a Lava Jato, né? A Lava Jato foi um partido político, junto com os seus aliados de outros partidos políticos, dividindo diretorias inteiras de uma estatal de petróleo gigantesca que superfaturava contratos para favorecer empreiteiras amigas que pagavam propina e, por meio dessa propina, ajudavam os projetos políticos desses políticos que indicavam os seus nomes ali. Era uma enorme operação de ganha-ganha para todo mundo, menos, obviamente, para o acionista da Petrobras e muito menos para o povo brasileiro. Foi naquele contexto, inclusive, que houve uma intervenção política enorme na Petrobras. Não só havia corrupção revelada pela Lava Jato anos depois, mas também por meio da própria política de preços da empresa, que foi demolida, né? A ex-presidente Dilma Rousseff obrigou a Petrobras a praticar preços abaixo dos preços de mercado e assim fez com que a Petrobras entubasse um prejuízo de 100 bilhões de reais, maior, inclusive, do que toda a corrupção da época da Lava Jato. E aí rola um impeachment, e aí há essa construção, que eu tenho usado essa figura nos últimos dias, desse dique institucional para tentar barrar a Petrobras, que é a joia da coroa, é o símbolo de todo esse processo, e também outras empresas dessa interferência política, para a gente evitar essa história de a diretoria tal é de qual partido? Ah, a diretoria tal é de qual senador? Ah, o presidente indicou quem dos seus aliados ali? A ideia é justamente impedir que isso aconteça. A lei, lá de 2016, criou normas de governança corporativa, regras para compras, regras para as licitações, regras, olha só, para contratação de dirigentes por empresas públicas e também por empresas que são sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras. É essa lei, junto com a legislação interna da Petrobras, que dá autonomia para a empresa barrar, por exemplo, a indicação de Caio Paes de Andrade, porque essa lei restringe a atuação de dirigentes partidários, de ministros de Estado, de sindicalistas e de parlamentares. Essas pessoas, por exemplo, não podem ser indicadas para cargos de diretores de empresas estatais e de conselhos de administração de empresas estatais sem respeitar uma quarentena de pelo menos 36 meses. Essa lei também exige reputação ilibada, essa lei também exige que os indicados para esses cargos, na direção e no conselho, mostrem que têm experiência no setor de atuação para poderem, assim, ser indicados. É aí que Caio Paes de Andrade é barrado, porque ele não tem experiência no setor de petróleo, simplesmente ele não cumpre as regras. Se isso vai acontecer daqui por diante, a gente não sabe. Bom, mas essa é a lei. E o que o governo está querendo fazer? O governo está querendo, por meio de uma medida provisória, alterar a lei das estatais. A ideia é flexibilizar as regras, segundo diz o próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado meu Deus, que esse nome, Ricardo Barros, tá? O deputado Ricardo Barros hoje deu entrevistas para vários veículos falando sobre isso e que realmente está na mesa essa possibilidade do presidente Jair Bolsonaro assinar uma medida provisória diferente de lei, tá? A medida provisória tem validade imediata. Então, o Bolsonaro vai lá, altera a lei por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória tem validade inicial de 60 dias, assim que ela é publicada no Diário Oficial da União. Ela pode ser prorrogada por ofício, né, pelo próprio presidente da República por mais 60 dias, até que o Congresso vote o texto. Se o Congresso não votar o texto, ela caduca, ela perde o efeito imediatamente, tá? Mas não é como se o presidente Jair Bolsonaro não contasse com o apoio do Congresso Nacional nesse momento para alterar a lei das estatais. Inclusive, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Congresso quer discutir mudanças na lei das estatais, porque, segundo ele, a lei das estatais transformou as empresas públicas em, abre aspas, seres autônomos e com vida própria. Fecha aspas. Inclusive, óbvio, né, a alteração da lei das estatais também conta com o apoio da oposição. Claro, né, os deputados do PT estão olhando ali falando, olha, eles estão apostando que o Lula vai ser eleito, que ele vai voltar para o poder. O PT não tem nenhum compromisso com esse tipo de
de legislação que mantém independência de empresa estatal, né, como a própria história comprova, eles querem mais a liberdade para se meter na estatal. O próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstrou milhões de vezes a sua inconformidade com a política de preços da empresa. O PT já disse que é totalmente contrário. Os outros candidatos, né, no caso da terceira candidatura ali, que seria o Ciro Gomes, também disse que removeria isso o mais rápido possível. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, vendo aqui, está assistindo diante dos nossos olhos, investidores, é uma tentativa de mudança da lei das estatais para facilitar mudanças nas empresas públicas, incluindo a Petrobras, incluindo mudanças na política de preços da estatal, também em vigor desde 2016. Entendeu? É isso que a gente está vendo.